Olá, meninos do sexto ano! Vamos falar hoje sobre acentuação gráfica. Os sons das palavras que emitimos para expressar padrões sonoros mentais são chamados fonemas. Então, os sons das letras são chamados fonemas. Ao escrever, usamos as letras que traduzem modelos gráficos mentais, os grafemas. Então, sons, os fonemas. A escrita, os grafemas. Nos sons da língua portuguesa, há vogais, semivogais e consoantes. São classificados em vogais e semivogais os fonemas, os sons produzidos de modo que a saída de ar pela cavidade bucal não encontre impedimento. Então, quando eu falar e não tiver impedimento nessa letra, é uma vogal. Lembrando vocês, o A sempre é uma vogal. Já as semivogais apresentam um som mais fechado que as vogais e correspondem aos fonemas I e U. Quando juntas a uma vogal, formam com ela uma sílaba. Então, I e U, semivogais. O A, eu lembrei vocês, sempre vogal, e as outras devemos analisar, que nós vamos aprender mais adiante. As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas. Então, eu conto quantas vezes eu abro a boca, eu conto as sílabas. Monossílabas, que tem uma sílaba, tipo tá. Dissílabas, duas sílabas, como sonho. Trissílabas, quando eu tenho três sílabas, como em humano. E polissílabas, quando eu tenho quatro ou mais sílabas, tipo em violenta. Em uma sílaba pode haver uma ou mais vogais. Ao encontro, os vocálicos dão origem aos ditongos, hiato e tritongo. Como diferenciar um do outro? Quando eu vejo a palavra caixa, eu escrevo, eu tenho aí duas vogais juntas, que é o A e o I na minha escrita. E eu pronuncio essas vogais juntas, ó, caixa. Se elas estão juntas, se eu pronuncio elas juntas, eu tenho um ditongo. Quando eu escrevo a palavra saúde, eu tenho aqui também duas vogais, que na minha escrita ficam juntas, mas na minha pronúncia ficam separadas. Saúde. Então, eu tenho um hiato. E quando eu tenho três vogais juntas, eu tenho, então, um tritongo. Então, essa é a diferença entre ditongo, hiato e tritongo. Podemos classificar as palavras também de acordo com a posição da sílaba tônica, ou seja, de acordo com a posição da sílaba forte. Nas palavras oxítonas, a sílaba tônica é a última emitida, como em café, notem aqui. Nas paroxítonas, é a penúltima, como em honesto. Vejam que eu tenho aqui a última, a penúltima, sendo a mais forte, a paroxítona. Eu tenho também as proparoxítonas, que é quando a antepenúltima sílaba é a tônica, ou seja, é a mais forte. Então, eu tenho aqui a última, penúltima, antepenúltima. Se ela for a mais forte, eu tenho a proparoxítona. As palavras com uma única sílaba são classificadas quanto à acentuação em uma única sílaba. Monossílabos tônicos, os mais fortes, pá, fé, ou monossílabos átonos, que são os mais fracos. Átono é mais fraco, como e teu. Se liga, as palavras não e são recebem o tio, que não é considerado acento gráfico. Ele indica a nasalidade, o som que sai pelo nariz das vogais A, que se torna an, e O, que se torna como em irmã e mão. Então, tio não é acento gráfico. O uso do acento gráfico registra o timbre, ou seja, o jeito de eu falar aberto ou fechado de determinadas vogais. A posição da sílaba tônica da palavra são de acordo com a posição da sílaba tônica. E são eles, esses acentos. O agudo, tipo em cajá, pontapé e cipó. Vocês podem ver que quando eu falo palavras com acento agudo, eu abro a minha boca e tem som aberto. Já quando eu falo acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho do vovô, eu tenho êxito, avô. Eu fecho a minha boca, então eu tenho um som fechado. E a acentuação gráfica das oxítonas, aquelas que têm a última sílaba mais forte? Acentua-se graficamente as palavras oxítonas terminadas nas vogais A, E, O.
Exemplo, sabiá, pontapés e vocês. E bisavô, avós. As palavras oxítonas terminadas em e ens, exemplo, alguém, parabéns. E eu acentuo também as palavras oxítonas terminadas em i e u, que são precedidas de ditongo, que tem um ditongo no final aí, piauí, tuiuius. E a acentuação gráfica das paroxítonas, aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. Acentua-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em is, us, ãos, né? L, N, R, X, P, S, ON. Exemplos, táxi, tênis, e tem os exemplos aí com essas terminações. Mas eu acentuo também graficamente as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, aquelas duas vogais que permanecem na mesma sílaba quando eu falo. Então, vitórias, rosário, vôlei. A acentuação gráfica das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aquelas que têm a antepenúltima sílaba mais forte. A acentuação gráfica dos monossílabos tônicos. Acentua-se graficamente os monossílabos tônicos terminados em a, e, os. Aqueles que têm uma sílaba só. Pá, mas, fé, nó. Acentuo graficamente. Né? A acentuação gráfica dos ditongos, os que ficam na mesma sílaba. Eu acentuo os abertos, que eu abro a boca para falar. Anéis, chapéu e herói. Vejam que eles são terminados em is, el, oi. E acentuação gráfica dos hiatos. Acentua-se graficamente as vogais I e U tônicas, que constituem o segundo elemento de um hiato, seguidas ou não de S, na sílaba. O açaí, o Jundiaí, país, saúde, recebem acento. São hiatos, ficam separados na minha pronúncia. Agora o acento diferencial, aquele que diferencia o sentido da palavra. Elas têm a mesma escrita, às vezes até a mesma pronúncia, mas o acento diferencial muda esse significado, tá? Então tem a função de distinguir palavras que apresentam sons e grafias semelhantes. Olhem aqui o tem. Notem aqui que ele tem muitos amigos. Ele, só uma pessoa no singular, sem acento. Eles têm muitos amigos. Olha só, quando passou para o tem no plural, eles, esse tem recebe o acento. Então, quando acompanha a palavra no singular, né? Ele está depois de uma palavra no singular, não tem acento. Se ele estiver depois de uma palavra no plural, ele tem. O mesmo acontece com o vem. Se ele estiver depois de uma palavra no singular, ela vem animada, uma só, ele não tem acento. Mas quando ele vem depois de uma palavra no plural, elas vêm animadas, ele recebe esse acento diferencial, para diferenciar o seu sentido. E eu tenho aqui também outros. O acento diferencial, aqui nessas outras palavrinhas, olhem aqui. Os verbos derivados de ter e vir também são acentuados graficamente. Olhem aqui. O contém, quando ele vem depois de uma palavra do singular, ele recebe o acento agudo. O frasco contém um perfume especial, mas quando ele vem depois de uma palavra no plural, ele recebe o acento circunflexo. Os frascos contêm perfumes especiais. O acento diferencial gráfico também é o infinitivo do verbo por, para diferenciar da preposição por. Exemplo. Deveríamos pôr com o sentido de colocar a tirinha na revista. Então, quando ele tiver o sentido de colocar, ele recebe o acento para se tornar por. Faço o que posso por você. Quando ele estiver só ligando duas palavras, ele é uma preposição e não recebe acento gráfico. Há acento diferencial gráfico também na forma verbal pôde. Gente, quando a frase estiver no passado, ele recebe o acento para ser pôde. Quando a frase estiver no presente, ele não tem acento, que aí é pode. Olhem os exemplos. Olhem aqui, ó. Ontem ela pôde comprar um belo presente. Ontem ela pôde, no ano passado, então recebeu o acento.
Hoje ela pode brincar com um novo presente. Hoje ela pode. Então, acento diferencial é aquele acento que eu uso para diferenciar o sentido das palavras.